Sejam bem-vindos ao Lucro ou Loucura, um podcast que mostra bastidores, perrengues e as vitórias de quem empreende no mundo de hoje. Hoje, nossa convidada tem a missão de entregar para os clientes o sonho de uma casa, de um lar. E a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Adriane. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Matheus, pela oportunidade de estar aqui hoje no podcast de vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre por que eu sou corretora de imóveis. Eu acho que ele é o ponto de iniciar. Desde criança eu ouvi o meu pai falar muito da profissão de corretor de imóveis. Meu pai é agricultor, então ele sempre salientou em casa que caso ele tivesse outra profissão, né, seria a corretagem. Eu sempre ouvi isso, mas a gente não tinha tanto conhecimento, porque como veio de uma cidade mais pequena, não tem esse costume, não tem essa profissão, não é uma ênfase essa profissão na cidade. E depois de um tempo, eu me mudei para uma cidade um pouco maior, fui trabalhar na área da comunicação, e na área de comunicação eu conheci um pouco de outras profissões. Na área de comunicação eu caí meio de paraquedas, assim. Uhum. E uma dessas profissões foi a corretagem. Pesquisei bastante sobre o assunto e também pesquisei qual cidade seria melhor para mim atuar aqui na região. Até para não ficar também tão distante da família e tudo mais. E, logicamente, cheguei na conclusão que seria Chapecó, né? Pelo tanto que vem desenvolvendo a cidade, por ser a maior do oeste catarinense. E hoje estou aqui atuando, já estou 3 anos no mercado, tenho muita coisa para aprender ainda, mas estamos Que legal. fortes. E que cidade você nasceu e qual foi essa cidade que te despertou a vir para Chapecó a trabalhar com isso? Eu sou natural de São Lourenço do Oeste, uma cidade vizinha nossa aqui, mas eu passei grande parte da minha infância em São Bernardino, que é uma cidade bem pequenininha ali próxima, uma cidade bem da agricultura, a qual eu me orgulho muito de ter vindo, que meu pai ainda reside lá nessa cidade. Então veio dele mesmo essa ideia. E depois eu fui pesquisar mais a fundo, né? Então acho que ele falar bastante de economia em casa, essa questão, mercado financeiro, mercado imobiliário, como investir, até porque ele foi muito da exata ele tem um caderno, ele anota tudo. Então, o meu irmão, ele trabalha no setor econômico. E eu fui para o mercado imobiliário, que uma coisa liga a outra. Então, acho que a gente reflete muito nos filhos o que o pai ensina dentro de casa, até porque a gente se baseia muito, né? É nosso espelho, né? Sim. E qual que é o sentimento dele hoje de ter uma filha nesse mundo que ele gosta tanto pelo jeito, né? Ele só não teve a oportunidade de participar ainda, ou ele tem imóveis, ele participa desse mercado? Ele tem imóveis, mas ele nunca chegou a atuar na área da corretagem, porque como ele já veio dos pais dele essa questão da agricultura, ele teve que continuar cuidando, né? A minha geração e do meu irmão que fomos procurar outros mares, como dizem, mas ele permanece na agricultura. Ele me pergunta muito, porque na prática ele nunca atuou, então ele me pergunta muito como que é ser corretor, como que é aqui em Chapecó, e eu estou aos poucos criando essa paixão nele de, Legal. Quem sabe, atuar, né? E do que ele imaginava, do que ele passava para vocês, do que tu imaginava, pro que tu vive hoje, é muito diferente? Faz sentido o que ele falava antes? Como que é esse sentimento de achar que é uma coisa e estar vivendo isso hoje? Olha, ele falando na teoria parecia bem mais fácil. Por isso que eu entrei no mercado. Só que tudo é desafio. Eu acredito que corretor de imóveis, e não só corretor de imóveis, todas as profissões têm os seus desafios, né? Mas na área do mercado imobiliário é algo muito disputado. Aqui em Chapecó a cidade cresce, mas também vem vários profissionais. Mas o que eu sempre digo, a tua concorrência é você mesmo. Tu não concorre com outro corretor de imóveis. Porque para você comprar um imóvel comigo, eu tenho que te passar confiança. Você só vai comprar comigo se eu te passar confiança. Então, eu estou concorrendo comigo mesmo para ter conhecimento e te passar essa confiança. Então, não depende de outro corretor para mim fazer isso. Então, o corretor não é só ir lá, abrir a porta e mostrar o imóvel, né? Não. O que tem por trás disso? Tem muito. Eu pensava que era isso, né? Ah, legal. Eu também. Eu pensava assim, não, agora eu estou super bem, porque eu vou abrir um imóvel,
vou mostrar, vou assinar o contrato e vou ganhar aquela comissão tão desejada pelos corretores. Mas, na verdade, não é... Essa parte é bem resumida, né? Porque não é isso que acontece, né? Só para você levar o cliente para visita, você já tem que ter muita conexão com ele. Porque hoje as pessoas têm compromisso 24 horas, leva o filho na escola. Eles não vão sair do trabalho deles para ver um imóvel que não faz sentido para eles. Então, você já tem que ter se conectado com o cliente e entendido o que ele busca. Senão, você não vai ter uma ênfase de levar, porque é etapas. Primeiro você leva o cliente para visita, depois você... E não só uma visita, porque dificilmente o cliente vai fechar. Tem cliente que chega para você na base para comprar daqui 6 meses. Então, você tem que ter um CRM organizado e alimentando esse cliente. Porque se você esquecer dele, que provavelmente se não tiver no CRM você vai esquecer, você vai ver ele comprando com o teu coleguinha no plantão, o que é algo mais natural, porque você abandonou ele. Então, e você esquece, porque acontece às vezes a gente atender 10 pessoas no dia. Então, não tem como daqui 6 meses eu conseguir lembrar. Claro, tem alguns clientes que marcam, né? Mas daqui 6 meses conseguir lembrar desse cliente. CRM é uma ferramenta muito usada no mundo dos negócios, para quem tem clientes. Ele consegue mensurar algumas características do cliente e também traz como se fosse, assim, resumindo, bem básico, uma agenda para que você consiga saber quem são seus clientes, como eles estão atualmente, que posição e que status eles estão. Isso te ajuda a vender um pouquinho mais. Então, é um pouco do que a Adriane comentou ali, que ela usa como ferramenta. E como que você faz para se conectar com o cliente? Para saber o que ele quer e, sei lá, mostrar o imóvel perfeito para ele. Às vezes tu não tem um imóvel perfeito. E aí, como que faz? Olha, eu tive alguns mentores, corretores de imóveis mais antigos que participaram dessa minha jornada. Então, eu acredito que nós, como jovens, é muito celular, WhatsApp, a gente não usa muito olho no olho, humanizar o atendimento, né? Eu, quando comecei, era mensagem no WhatsApp, porque a gente era acostumado assim, não vou ligar porque eu estou incomodando o cliente. Não, pelo contrário. Então, para você se conectar com o cliente, é questão de humanizar o atendimento. Ligar, mandar, se o cliente não consegue te atender, mandar áudio, ele precisa entender que quem está falando com ele não é uma IA, e sim uma pessoa, um humano que está preocupado com a dor dele, com a necessidade. Então, hoje eu procuro ligar mais para o cliente, convidar o cliente para vir na imobiliária, e você tem que demonstrar que você está interessado não na venda em si. Claro, no final é esse o resultado, mas você tem que estar interessado em resolver a dor do cliente, se conectar com ele. E que adianta te levar na imobiliária, te mostrar vários imóveis, você vai pensar, mas ela não entendeu a ideia. Então, o cliente vai entender que eu não estou preocupada em resolver a tua dor, eu estou preocupada com a minha venda. Esse é um dos pilares da venda, né? Sim, humanizar o atendimento. Nós tivemos alguns convidados já. Sim. E aí é quase unânime, assim, todos trazem isso, que por mais que a IA chegou no mercado, tecnologia em alta, o caminho é humanizar. Eles não gostam dessa parte robótica, ainda existe uma migração de gerações também nesse mercado, né? E aí o estar próximo do cliente te ajuda no final das contas na venda, né? E querendo ou não, hoje a maioria dos investidores, claro, isso eu digo a maioria, são pessoas mais velhas, pessoas que, né, então eles não têm tempo para ficar ali se comunicando pro WhatsApp, como os jovens têm. Então você tem que se adequar conforme é o teu público, né? Se for um público mais jovem, você vai se adequar ao seu público mais jovem. Mas eu acredito que é aí que está a questão da questão de se conectar com o cliente, é humanizar mesmo o atendimento. E tu lembra, assim, quando que foi a primeira vez que tu chegou em casa e falou, é isso que eu vou fazer pra minha vida? Sei lá, fechou uma venda, fechou um aluguel e tu se sentiu realizado, assim, e é isso aí, vamos lá, vamos encarar agora. Olha, eu tive muitas dúvidas, porque quanto mais eu pesquisava do mercado, eu pensava, mas como assim não ganha salário? Daí eu tenho que tenho que trabalhar com o meu caro, se eu não vender eu não ganho nada. Como assim? Como assim? E quando a gente sai do CLT, a gente não está acostumado. Não, a gente tem férias, a gente tem décimo, a gente tem hora extra. Eu sei, vou trabalhar de graça. Não dá, né? Mas não é bem assim. Ali você aprende que é cara e coragem. Você
faz por você. Por mais que você tenha uma imobiliária te apoiando, que é um conselho que eu dou para quem está iniciando agora, não trabalhe como autônomo. Por quê? Quando você tem uma carteira de clientes, sim. Mas até você atingir essa sua carteira de clientes, o cliente vai querer ver outras opções. Você não vai conseguir fazer tantos agenciamentos, ter tantos imóveis na carteira, logo pegando o Cresce e já atuando como autônomo. Então, é bom você se associar a uma imobiliária para que você faça essa carteira de clientes. Mas, como eu sou muito batalhadora, né? Posso me considerar assim. Eu acho que todos os corretores de imóveis são vencedores de estar na profissão, né? Porque é bem desafiadora. Eu fui na cara e na coragem, né? Comecei a atender os clientes sem muita experiência, com os outros corretores auxiliando, né? Quando eu fechei a primeira venda, eu pensei, eu estou no lugar certo. Não pela questão financeira, é pela satisfação de tu ver o cliente e tu pensar, nossa, eu consegui encontrar o imóvel que ele buscava, eu consegui entender. Então, quer dizer que eu tenho um pouco de dom, né? E dom não, talvez, uma compreensão da profissão, sim, né? E fui indo cada vez mais, e a satisfação muito grande, porque você trabalha com investidores, mas quando você começa, pelo menos quando eu comecei, você trabalha com aquele público mais Minha Casa Minha Vida. O que o pessoal procura? Eles querem sair do aluguel, que é uma dor grande que a gente tem, né, atualmente na população, que é o sonho da casa própria. Então, você mexe ali com toda a documentação, né? E vê que aprovou o financiamento do cliente, que você tem aquele imóvel que vai fechar no valor e conseguir, assim, tirar ele da locação e ir para o imóvel próprio, é uma satisfação, assim, maravilhosa, tanto para o cliente quanto para você, né? Isso também foi falado aqui nos outros episódios e tal, sobre essa experiência ao cliente, né? E quando tu consegue entregar o imóvel perfeito para ele nas condições que ele precisa, né? Então, como eu abri o podcast, realizar o sonho da casa própria, realizar o sonho de... Mesmo que for alugada, né? Sim. Sempre tem aquele sentimento quando tu abre a porta, tu sente que é teu, né? Eu já morei em aluguel, e aí tu entra assim, tu sente, esse espaço é meu. Sim. E aí tu entrega um pouquinho disso, né? E tu comentou ali sobre o Cresce. Então, não é só chegar e quero ser corretor, tem algum imóvel, vou alugar. Tem um passo a passo aí atrás disso, como que é isso? Isso, na verdade, essa parte ali, não que seja fácil, mas eu considero a mais fácil. Eu, no começo, eu pensei assim, nossa, agora é só sucesso, tirei o Cresce, só sucesso. Mas não, o difícil é vender, porque tem várias etapas, sabe? E eu vejo muito hoje em dia os corretores defendendo nós, corretores jovens, mas não julgando os corretores antigos também, mas a questão é que o mercado, ele sempre se atualiza, ele nunca amanhã, na pandemia, por exemplo, os corretores tiveram que se atualizar, não realizava mais a venda daquela forma, então o mercado está sempre se atualizando. Hoje o corretor que ele fica sentado na imobiliária, posso dizer assim, esperando o lead, não é um corretor que vai ter sucesso nas vendas. Porque você tem que ir atrás. Se você faz academia naquele local, você tem que ser o corretor daquela academia. Você tem que incorporar o corretor. Se você vai naquele salão, eles têm que te conhecer como que você é corretor naquele salão. Ou corretora de imóveis. Que é assim que você vai vender. Então, é usar dos meios que você está no seu dia a dia para fazer disso vendas. Porque se você pegar o teu WhatsApp hoje, quando eu comecei, eu fiz isso, que foi um conselho dado dos outros corretores que estavam atuando, né? Que se você pegar o teu contato, vamos dizer que você tem ali 150 contatos, dificilmente você não vai tirar uns 20, 30 contatos que tem interesse de comprar um imóvel ou de locar, enfim. Eu acredito que seja muito difícil. Então, às vezes, o teu cliente, ele tá nas tuas mãos e você não tá sabendo como passar ele para a próxima etapa. Já aconteceu de uma amiga minha entrar e comprar com outro corretor. E assim, você se sente muito mal. E é para se sentir. Porque você vendeu a tua imagem como uma amiga para ela. E a tua imagem como profissional.
Porque você tem que usar das ocasiões para se vender também como profissional, né? E dentro desse assunto, aí tu comentou um pouquinho sobre outros corretores, né? Então, como qualquer mercado, existe uma concorrência em cima disso. Sim. O que tu faz hoje em dia, assim, para se destacar dos demais corretores, ou o que um corretor poderia fazer para se destacar dos demais que tem... Tu comentou ali, sou nova, tô começando agora, e tem muita gente no mercado. Tu não desistiu, tu mostrou determinação. Mas o que tu precisa fazer para não se afrontar com esses mais velhos e também se destacar entre os outros aí? Olha, os corretores mais antigos, eles passam bastante credibilidade e confiança para os clientes, que isso é muito bom, porque como eles já estão no mercado há 10, 20 anos, o pessoal da cidade já conhece eles. Então, já consegue, né, passar uma referência, comprei com aquele corretor, é bom, deu tudo certo o processo. Nós, corretores mais jovens na profissão, não digo de idade, somente de profissão também, temos que vender isso para o cliente, que nós somos pessoas confiáveis, que nós somos pessoas sérias e nós estamos ali para ser profissionais, né? Então, aonde que a gente vai vender isso? É nas redes sociais. Eu acredito que a rede social é algo muito importante, mas não é algo que define a tua venda ou o teu cliente, porque você pode usar a ferramenta do Instagram, rede social, para se apresentar como corretor. E depois, como eu falei, humanizar o atendimento para que você passe credibilidade para o cliente. Então, para você se diferenciar hoje dos corretores e criar, isso é questão mesmo de passar credibilidade para os clientes e seriedade. Porque o cliente fazendo uma compra do imóvel com você e ocorrendo tudo bem, do começo ao fim, talvez não vai ocorrer, mas você está ali para dar o suporte do começo ao fim, que não é quando você ganha a comissão que termina o processo, ele vai falar bem de você. E quando alguém vem por indicação, deu certo lá para o meu vizinho, para o meu amigo, vou comprar com esse corretor também, porque o processo vai ocorrer. Por que o cliente procura o corretor de imóveis? Para que o processo dê tudo certo, não tenha, né? Porque tem a questão da documentação, da proposta e tudo mais. E eu acho muito mais importante o pós-venda do que a venda. Porque o pós-venda é que você vai fidelizar o cliente. Tu fez a venda, recebeu os honorários e deu tchau pro cliente, ele vai sentir aquilo ali. E se você deu uma assessoria até o final, porque depois vem a questão, a entrega das chaves, data de compromisso de entregar, a questão da documentação, até o final ocorreu tudo bem, ele vai falar bem de ti. Eu tenho clientes, por exemplo, que a gente está em processo de compras, por exemplo, que vai demorar 1 ano para finalizar. E você tem que dar assessoria até o final. Mas não vou ganhar nada com esse cliente. Mas e as indicações? E ele não vai ficar só nesse imóvel. Porque a tendência é que as pessoas investam mais. Hoje está muito popularizada essa questão de ter um segundo imóvel e tudo mais, né? Alguns autores de marketing trazem isso, né? Que o pós-venda, em um ciclo de venda, né? O pós-venda já é o começo da próxima venda, né? Então, tu finaliza uma, começando a outra. E o pessoal comentou muito, tu citou agora redes sociais, né, para se lançar ao mercado. O tráfego pago ajuda tu a alcançar coisas mais distantes, né, e aí tem a parte mais orgânica. Mas ainda boca a boca é o melhor negócio? Ou já mudou? É o melhor negócio, sem dúvidas, você trazer o cliente para dentro da imobiliária, convidar ele para tomar um café com você. É ali. E não falar só, porque a venda ela é consequência do relacionamento. Você não vai chamar o cliente e vai começar a falar de imóveis, porque as pessoas elas não querem que venda para elas. Se tu chega, quer comprar tal coisa, já não vai deixar tu terminar de falar. Então é o relacionamento, prezo muito por isso. Então tu vai trazer o cliente na imobiliária, vai, não digo amigo, mas criar isso com ele, a conexão de emoções. Por que você quer esse imóvel? Porque eu tenho meu filho que estuda perto daquela escola. Então, você vai pensar nisso. Entendi. E não é o que você quer vender para o cliente que é o que ele quer comprar. Mas aquele bairro é muito longe. Mas para o cliente que tem a mãe que cuida dos filhos dele, que mora ali do lado, é o melhor bairro. Então, quando eu comecei, eu pensei, nossa, por que ele quer ver esse imóvel, sendo que tem uma localização muito melhor, o mesmo valor? Para ele, ali era o melhor. Não, você pode expor, olha, eu tenho esse que é a localização melhor, por isso você tem que entender a dor do teu cliente. Ele vai te dizer, não, mas eu tenho a minha família que mora nesse bairro
e que para mim vai ser melhor. E aí, tu comentou uma situação que aconteceu contigo, né? Aí da localização do cliente. Uhum. E tu falou sobre etapas, né? Desde o oi do cliente, trazer ele para dentro da imobiliária ali, até o pós-venda. E nesses passos a passos, vamos dizer assim, né? Onde que pode ocorrer erros? O que tu vê que é mais comum de acontecer erros? E como mitigar esses erros nesse processo todo? Tu comentou que tem clientes de 1 ano. Sim. Como finalizar essa venda e não chegar lá no 12º mês e perder tudo? O que pode acontecer de erros? E como mitigar esses erros aí? Olha, nós corretores de imóveis, nós temos intermediadores. Nós vendemos informações. Eu uso assim, que entre aspas, que a gente não vende imóveis. A gente vende informações. Porque o imóvel está lá. Já está tudo ok. A gente vai vender informações sobre aquele imóvel. Então, para você não perder o cliente, eu vejo assim, presenciei comigo mesma, você perde muito cliente na parte da negociação, por falta de conhecimento, por falta de ter uma base para te auxiliar também, porque ali nessa questão de fechamento, não é questão de omitir, mas você é o intermediador. Uhum. Então, porque o que o vendedor quer? O cliente vendedor, ele quer valorizar o máximo o imóvel dele. O cliente comprador, na maioria das vezes, ele quer comprar pelo melhor valor. E isso, querendo ou não, entre aspas, é uma briga ali de valores. Então, não é tudo que o cliente vendedor te passa que por isso tem que sentir o cliente, que tu vai passar daquela mesma maneira para o cliente comprador. Uhum. Porque pode ser que um se ofenda com a frase do outro. Se tu tem a questão de ego também, se não for assim, não compro. Uhum. Então, você tá ali exatamente para fazer isso, a intermediação. Não vai falar exatamente. E tu citou um negócio que, ao meu ver, eu vou dizer por mim, né? Parece que eu não vejo com esses mesmos olhos, né? Por vezes a gente esquece que você tem um cliente que é o vendedor do imóvel, né? E ali também é um outro tipo de negociação, né? Que é diferente do cliente comprador ou que vai alugar o imóvel, né? Sim. E como tá esse mercado, assim? Existe muita gente querendo vender imóvel ou existe mais gente querendo comprar imóvel? Da minha análise, hoje o mercado Chapecó está bem vendedor. Bastante vendedor. Uhum. Então, assim, o cliente vendedor, ele é algo muito importante. Às vezes a gente acaba focando só no cliente comprador. E às vezes nem usa o termo cliente vendedor. E o vendedor, ele é o teu cliente. É muito importante, quando tu vai fazer as visitas, ele saiba o que está acontecendo. Eu digo isso porque eu aprendi tudo na dor, né? Então, muitas vezes o cliente pode te mandar uma mensagem, viu, não precisa mais vender o meu imóvel, em outras palavras, porque tu tá 3 meses com você e não teve nenhuma visita. Não é que não teve nenhuma visita, você não comunicou o cliente vendedor, hoje estou indo lá fazer uma visita. O cliente fez essa proposta. Para o cliente vendedor entender que você está trabalhando o imóvel dele. Uhum. E o que seria trabalhar o imóvel hoje em dia, assim, como que acontecem essas coisas? Dá para ir atrás do cliente ou tem que esperar o cliente vir na imobiliária, assim, esperar que ele procure esse imóvel perfeito que tem na mão ou tem que pescar o cliente? Olha, sentar e ficar parado na imobiliária não é uma opção. Pode ser que venha clientes, mas é pescar. Você tem que ir atrás do cliente, tanto o cliente comprador quanto o cliente vendedor. Qual que é o melhor cliente? É aquele que tu sai no domingo e tu vai conversar com ele. Entendi. Como tu comentou do relacionamento, né? Exatamente. Então, você tem que sair para fazer agenciamentos. Esse dia eu estava conversando com um cliente e ele queria deixar fidelizado só com aquela imobiliária X, que não é a imobiliária que eu atuo. E eu comecei a conversar com ele. Às vezes as pessoas são carentes, né? De saber conversar. Mas porque, da onde que ele vinha e tal, conseguia agenciar a casa dele, já fizemos propostas. Então, às vezes eles vêm assim, pensam, não vou colocar em tal imobiliária, porque daí vai ficar em muitas imobiliárias. Por isso que eu digo sempre, a comunicação por telefone, você não vai conseguir credenciar esse cliente, não vai conseguir fazer o agenciamento, dificilmente. Agora ele indo lá e ver, só de você estar lá num sábado, ele já vai olhar para você e vai pensar, não, esse corretor tem vontade de vender o meu imóvel, porque ele está aqui no sábado. E também tu vender o imóvel e vender a tua imagem. É vender imagem. Hoje o mercado, ele comentou sobre a primeira dica ali, né, de ter um corretor com uma imobiliária para te dar um suporte, né? Isso te ajuda a vender a tua imagem
Ou tu considera que tu fica escondido atrás da imobiliária, assim, e aí a imobiliária que faz a venda e tu não consegue alavancar o seu nome como empresa, assim, nesse negócio? De maneira nenhuma. No começo eu pensava isso. Porque é normal do ser humano. Eu quero crescer. É eu que quero desenvolver. Uhum. Mas não, porque como eu comentei, você entra meio que uma folha em branco no mercado. O mercado é desafiador. Você não vai conseguir resolver todas as objeções dos clientes sem ter uma base. Tanto que na imobiliária você vai ter um gestor, você vai ter tua equipe ali que vai te auxiliar, porque você não é bom em tudo, ninguém é bom em tudo. Na imobiliária você pega uma equipe de 10 corretores, cada um tem uma personalidade. Às vezes você já está esgotado, porque chega negociações ali que demora um mês, né? E o teu colega diz, não, calma, eu já passei por isso, vai por esse caminho. Então, a imobiliária, pelo contrário, ela ajuda você, linkando o teu nome com a imobiliária, você vai crescer muito mais do que você atuando sozinho. Até porque você vai passar uma credibilidade. O cliente vai pensar assim, se tu tá numa imobiliária, tem um CNPJ envolvido, tem uma empresa, uma equipe, sim, então é sério. Uhum. E aí é um pouquinho de ter esse nome e criar esse portfólio, né? E depois, com o tempo, talvez tu consiga. Tem a tua carteira, você vai e trabalha com seus clientes. E Chapecó é um lugar para ter uma carteira, assim, o pessoal cita muito, né? Vou falar da minha experiência, cita muito o litoral catarinense e tal. Chapecó consegue ter essa carteira, assim, dos sonhos, ou Chapecó ainda é local para estar junto com a imobiliária? Tu diz na questão, o corretor, ele consegue fazer uma carteira de cliente? Em Chapecó é uma cidade que comporta isso? Ou Chapecó é uma cidade ainda que o pessoal busca imobiliária, só a segurança de ter grandes renomes por trás, ter um grande CNPJ? Entendi tua pergunta. A questão é assim, quando você cria uma credibilidade, um nome, se vende como corretor na cidade, eles procuram sim o corretor de imóveis. Mas até acontecer esse processo, se tu vai procurar, esses corretores passaram por uma imobiliária de renome. Entendi. Tanto que fica marcado, fulano que trabalhou na imobiliária X, hoje eu compro com ele. Mas ele passou por esse processo. Ele não foi já diretamente para que esses clientes venham atrás dele, né? Ele já tem toda uma experiência. Eu conheço corretores autônomos que têm a carteira deles de cliente, que os próprios clientes vão atrás deles, mas eles já passaram por outras imobiliárias para ter esse nome, esse reconhecimento. E nesse mercado hoje em dia, existe sorte? Como que eu posso dizer? Pode existir a sorte, mas a sorte existe por erro do outro corretor. O que acontece? Você pega um cliente na tua base, você vai receber um valor, você só vai poder comprar o imóvel daqui 6 meses. Mas eu vou te atender. Só que eu tenho que te preparar para você comprar. Você não vai sair hoje de tarde e comprar. Eu digo que comprar um imóvel, desculpa o termo, mas não é comprar uma calça jeans que tu vai ali, experimenta e já fecha o negócio. Então você vai comprar, você vai olhar e você tem que se preparar para comprar esse imóvel. Você não sabe que imóvel, que nem o cliente sabe o que ele quer, porque ele vai ter que abrir mão de alguma coisa muitas vezes. Eles não, por exemplo, tenho esse valor, mas não fecha nessa localização o valor que tu tem, o recurso que tu tem para comprar. Aí eu te mostro, deixo preparado. Olha, Matheus, você com as tuas condições, o que tu quer, você tem esses imóveis aqui, te deixei preparado para o mercado. Mas eu não tenho CRM, eu não tenho uma organização, eu não alimento mais você como cliente. Daqui 6 meses você está preparado, a gente diz o cliente quente, está quentinho, você cai no plantão de outro corretor, você já sabe o que você quer comprar. Já aconteceu de eu pegar esse cliente quente, como a gente acontece, a gente perder também. Você vai comprar porque você já sabe o que você quer. Eu já te preparei e outro corretor. Então, essa é a questão de cuidar muito como alimentar o cliente. E aí, a questão de sorte. Já aconteceu de eu mostrar o imóvel para o cliente e ele já tinha sido alimentado por outro corretor de imóveis. E de tarde ele fechar o negócio. Porque ele já tinha rodado toda a cidade, ele já tinha olhado, ele já sabia o que ele queria. Entendi. Então tem que cuidar o trabalho que tu fez para outro corretor não colher teus frutos. A importância da estratégia do negócio ali, de ter o CRM, né? Sim. Essa ferramenta, ela é antiga e a mais eficiente até hoje para o mundo dos negócios. Quem trabalha com cliente não tem como ficar sem alimentar uma base de CRM, porque essa vai ser a tua carteira de clientes, né? Tu pode ser desse imobiliário, mas tu tem um CRM, tu pode usar. Tu leva junto os clientes, né? Pra onde tu for. E tu comentou ali um pouquinho sobre novos clientes e um pouco sobre a parte digital do negócio aí. Como que tu usa as redes aí sociais ou
qual parte digital que tu usa para alavancar o seu negócio, assim, alavancar as suas vendas? Olha, o que eu mais uso hoje é o Instagram. Você pode vender muito a tua imagem também, o que tu tá fazendo. Os clientes, eles querem saber se tu tá vendendo, se tu não tá vendendo, o que tu tá fazendo, se tu tá trabalhando. Porque tem muito corretor hoje que usa a profissão como algo extra. Eu vou usar a expressão que usa muito, estou fazendo um bico de corretor, eu tenho outra profissão. Não dá para se fazer um bico como corretor. Tem muita coisa para fazer. Sim. Tem agenciamento, tem vídeo, tem cliente para atender, tem CRM para cuidar. Então, eu, sinceramente, não entendo quem faz os bicos que eles dizem. Mas, voltando à pergunta ali... O que tu tinha falado, né? Das mídias sociais e da parte de tecnologia, né? Tipo, tu comentou que usa o Instagram, né? Sim. E também usa o WhatsApp. Tem como vender de outra forma com rede social hoje em dia, assim? E isso já tá impregnado ou empregado nesse meio? Ou ainda é um meio mais analógico pelo perfil de compradores e clientes vendedores também? Além de você vender a sua imagem, passar seriedade no Instagram, você pode usar muito a questão aí, tu vai fazer parceria, porque uma profissão, ela leva a outra, né? Questão do tráfego pago, uma coisa anda junto com a outra. Então, você tem que entregar o que você está vendendo para essas pessoas, e para as pessoas exatas, porque não... Como é que tu vai entregar um imóvel de venda para uma pessoa que está olhando questão de varejo? Então, é o pessoal do tráfego pago que vai saber como entregar o que para o público que você quer entregar. Então, uma leva a outra, bastante questão ali de tráfego pago nessa questão. E tu usa a tua imagem no Instagram para isso hoje em dia? Uso a minha imagem. E como é sair de uma comunidade de São Bernardino e falar para 30 mil pessoas hoje que são teus seguidores? Eles são teus clientes? Tu conseguiu isso como... consegue converter isso em venda, né? Ou isso veio depois, mais coisas da tua vida pessoal, assim? Grande parte é clientes e grande parte também é questão que acompanha, familiares, amigos. Mas, assim, esses familiares e amigos, eles se tornam cliente. Porque a hora que eles talvez não sejam um cliente que esteja preparado para comprar agora. Mas a hora deles comprar o imóvel, eles vão lembrar de você. Quem é visto é lembrado. Então, eu tenho até amigos meus de São Lourenço, atuam aqui em Chapecó, mas que me seguem no Instagram. Olha, eu tô querendo comprar um imóvel, te pede dica, como que eu posso fazer, questão do financiamento, o que eu posso falar. Então, eles viram o teu cliente, eles se tornam o teu cliente por eles estarem ali. E grande parte tá ali para acompanhar, ver o que tu tá postando. Se tu tem investidores que eles não vão, eles compram a cada 6 meses, a cada 1 ano. Então, eles querem ficar cuidando do que você está postando, como você está se vendendo também como corretor, como que você está atuando. Em alguns cursos aí de vendas, né, que eu tive a oportunidade de realizar, o palestrante ali, o mentor, comentava sobre redes sociais, né, inclusive sobre Instagram naquele momento, e ali ele falava, por que teu Instagram é diferente da tua vida pessoal? Quando você tem uma formação, você é essa pessoa 100% do tempo, você não é diferente da tua formação em outros locais, né? Então, você tem que mostrar a tua formação também nas redes sociais. E como que é, assim, tipo, falar para 30 mil pessoas é diferente? Tu pensa nisso ou tá natural? Olha, para mim já se torna natural, porque o cliente, ali, no caso, são os seguidores, né? Eles começam a interagir com você também. Então, se torna ali um público que você tem para conversar, até para te dar ideias, porque dentro desses 30 mil seguidores, também tem outros corretores de imóveis que vão fazer parceria. Então, você pode usar muito da rede social. Então, você posta ali um imóvel, eu tenho clientes desse teu imóvel, já fecha uma parceria. Já então, tu é uma pessoa dessa, né? Que não separa, tipo, a vida pessoal, entre aspas, da profissional, né? Tu vive corretora dentro do Instagram também. Eu gosto de incorporar a corretora, que sou eu mesma. Claro. É o teu dia. Você tem que ser tem a Adriane, que é o pessoal, e tem a Adriane, que é a corretora. Mas se tu for juntar, é a mesma coisa. A ordem do fator não altera o resultado. Então, o que acontece? Eu gosto de mostrar para as pessoas, sim, que, tô lá com a minha família, que também tem esse momento de lazer. Então, as pessoas também gostam de ver isso. Eles gostam que saia da rotina, não só imóveis também. O pessoal gosta de interagir contigo. Tu comentou, então, puxando assim um link, agora veio na cabeça. O corretor, ele é um empreendedor,
e ele está associado a uma empresa, né? Uma imobiliária. Então não trabalha 8 horas por dia só? A grande ilusão do corretor de imóveis é a questão do horário. Vou trabalhar a hora que eu quiser, porque não tem cobrança, né? Tem as imobiliárias que trabalham com plantão, mas aí é questão de período, né? Não é todos os dias que você fica. Mas o que a gente pensa? Eu saio a hora que eu quero, eu entro a hora que eu quero. Você trabalha mais, além, porque o cliente que ele quer ver um imóvel de meio-dia, depois das 6h30, no sábado, no domingo, é o cliente que quer comprar. O cliente que vai sair na chuva para ver um imóvel, ele não vai deixar a família dele, o conforto do lar dele, para ver um imóvel num dia chuvoso. Se ele não quiser comprar, se não estiver realmente interessado. Esses são os melhores clientes. Esses que saem nesses momentos fora de horário. Então, o corretor, ele acaba trabalhando muito mais que 8 horas. O empreendedor, de modo geral, trabalha muito mais que 8 horas, Sim. né? É o teu nome, é a tua marca ali. E um pouquinho sobre o mercado imobiliário, como que tá. Eu vou dizer algo que eu já falei, né? Agora não é o momento, não tá no momento bom, economia, enfim. Tem várias desculpas, né? Entre aspas. Existe isso mesmo, de ter um bom momento para o negócio, não ter, ou qualquer oportunidade dá para fazer um bom negócio? Depende muito, é muito relativo. Não podemos negar, né? Não somos tolos de negar que a taxa de juros está alta hoje para você financiar o imóvel, né? Infelizmente, a inflação ela não está muito favorável, né? Mas o que acontece? Dentro disso, gera também oportunidades de negócio. O pessoal, o cliente vendedor, ele sabe que não está favorável ao financiamento, ele vai baixar o valor do imóvel para poder vender. Que fica uma oportunidade para o cliente comprador investir. Que talvez se tivesse na questão das taxas de juros pouco melhor, não teria essa oportunidade. Então, as construtoras também, eles sabem que a taxa de juros não tá boa, o cliente hoje ele não vai tirar, por exemplo, 800 mil do banco para investir tudo naquele imóvel, porque o banco ele está pagando bem na questão ali de investimento. Então, o que as construtoras vão fazer? Elas vão parcelar mais. Então, o imóvel que você compraria em poucas vezes ali, você está comprando em 60 vezes, 24 vezes, sem juros. Tu trouxe agora, assim, dentro dessa tua fala, né? Sim. O tamanho da complexidade que é ser um corretor, né? Tu migrou na tua fala o mercado imobiliário com o mercado financeiro. Sim. Então, tu só não acompanha imóveis, né? A gente tem que acompanhar um pouco de tudo. Exato. Porque realmente, às vezes, acontece de um conhecido parar na rua. Viu, é o momento agora de eu comprar? Depende o que tu vai comprar. Se é numa condição assim, imagina tu comprar hoje um terreno ali em 60 vezes sem juros. Então, é uma oportunidade. Porque tu pode deixar aquele valor ali que tu tem no banco e pagar as parcelas com o que tu ganha, né, da aplicação. E agora é um bom momento para investir? Depende do que tu vai comprar. Dessas condições que eu usei é um bom exemplo. Por exemplo, ali um terreno que a construtora não, a loteadora está te oferecendo ali com umas condições ótimas que ela não vai te oferecer, porque conforme está a necessidade de venda, eles vão começar a favorecer também para que se compre, né? E tem a questão eu falei também, o cliente vendedor, ele precisa vender um imóvel muitas vezes. Ele sabe que a taxa de juros não está boa. Ele vai tentar diminuir o valor do imóvel para vender. Ele vai ter noção, até o corretor de imóveis vai informar isso para ele, a probabilidade de compra está menor, então nós vamos ter que ter um atrativo para o cliente comprar. E hoje em dia, assim, desse cenário de mais compradores que tu citou, né? Tem alguma coisa que difere um imóvel do outro? Porque parece que tem imóveis que vendem tão rápido, tem imóveis que vendem mais devagar. Tu comentou ali, há 3 meses no meu imóvel ali. Existe um prazo médio, assim, de venda para imóvel? E como que faz para vender um imóvel mais rápido? Olha, não existe um prazo para venda do imóvel, mas o que eu posso dizer? Que todos os imóveis vendem. Se o imóvel tiver tudo certinho com a documentação regularizada, ele vai vender. O que não vende o imóvel? Ele está fora do preço do mercado. Que aí vem a questão do corretor atender o cliente vendedor e fazer com que ele entenda que o imóvel tá fora de preço do mercado, que não vai vender. Quanto mais vender o imóvel, para nós corretor também é ótimo.
mais maior nossos honorários. Só que a gente tem que entender que se está fora do valor do mercado, não vai vender. Então, hoje, o que prejudica, o que demora as vendas é a questão de estar fora do valor do mercado. Aí o cliente muitas vezes usa o exemplo, mas o meu vizinho está vendendo por 3 milhões. Ele vendeu? Ele não vendeu por 3 milhões, você não vai vender o teu por 4 e ninguém vai vender nada. Vamos ver o real valor de mercado, vamos fazer uma avaliação do teu imóvel. Então, não é o que, o meu vizinho está vendendo um ali de 3 suítes, o meu é de 4 suítes, vai valer mais. Ele está vendendo, ele não efetuou a venda. Então, não vale, a não ser que alguém comprou. Aí passou a vender, a valer os 3 milhões. Tem uma máxima do marketing que diz que o preço de venda é o preço pago, né? Não é o preço que tu quer vender o negócio. Sim. Eu entendo também o cliente vendedor. A gente, e muitas vezes o imóvel ali tem até uma história. Só que a gente não pode colocar a nossa história emocional na questão financeira. Porque aqui, se não for por valor X, eu não vendo, porque criei meus filhos aqui, agora estou criando meus netos, né? A gente entende, só que não tem como a gente agregar esse valor emocional na questão financeira da venda do imóvel. E como que é feita, assim, essa precificação de mercado para imóvel? Porque é muito, penso eu, do que o proprietário do imóvel tem, ele compõe alguma coisa de mercado por feeling e ele solta aquele valor. E aí vem o corretor dizendo, tá fora de mercado. E o cara, não, mas por menos que isso eu não vendo. Como que precifica isso? Como que lida com uma situação dessa? O cliente vem muitas vezes com achismo, porque ele se baseia naquilo que eu te falei. O meu vizinho está oferecendo o imóvel dele por 400, então o meu é melhor localizado aqui no bairro, então o meu vale pelo menos 500. Então é um achismo muitas vezes, não estou generalizando, Sim. Mas muitas vezes é um achismo. A gente sempre prevalece o valor que o cliente vendedor quer. Não tem como a gente oferecer o imóvel se ele não concorda, né? Vale menos, não tem como tu colocar na rede social algo assim. Mas tem os perito avaliador, que são corretores de imóveis, que vão e fazem essas avaliações de imóveis, com questão de localização, metragem, ano de construção. Então, tem todo um estudo para chegar naquele valor de mercado. Não é... E no final, o cliente vai te dizer se tu pode oferecer ou não. Mas você vai passar para ele, o perito avaliador, ele vai passar o valor atual. E a gente sempre passa 3 valores. O valor que vale, o valor que vai ficar ali na prateleira, o imóvel 5, 6 meses, mas se chegar alguém que quer exatamente aquele imóvel, vai pagar aquele preço. E o valor que talvez fique 2 anos ali na prateleira e não vai vender. Então... Essa é uma composição estratégica de venda? Ou é muito do feeling, assim, do sentimento do proprietário do imóvel? De ter essas 3 precificações? O proprietário que quer que seja assim ou é estratégia de negócio? É estratégia de negócio. É pra gente fazer com que ele entenda. Entendi. Se eu quero vender o meu imóvel real, agora eu quero vender o imóvel, eu preciso colocar o valor real de mercado. Não tenho tanta necessidade, vendo só se for nessas minhas condições. Então, vamos colocar nesse valor, mas não vai aparecer tanto leads interessado, tanto cliente, a não ser que apareça alguém procurando exatamente e vai pagar aquele valor. Não, eu quero exatamente aqui, nessa localização, ele vai pagar aquele valor. E acontece, né? Acontece bastante. E hoje em dia, assim, no mercado imobiliário, cenário atual, planta, pronto e novo ou usado? Qual a melhor indicação? É muito relativo. Depende de cada cliente. O que acontece? Depende da tua necessidade, da tua dor, é melhor o imóvel na planta. É melhor o imóvel pronto. O que acontece? Chega o cliente o investidor que ele quer locação, quer receber locação. A gente indica mais o imóvel pronto, porque ele já vai ter ali, já vai estar recebendo, vai ter a rentabilidade ali da questão do aluguel. O imóvel na planta, muitas vezes você vai esperar 3 anos ali, né? Até ele ficar pronto. Mas o imóvel na planta tem a questão da valorização, né? Porque você vai pagar ele em umas condições melhores e quando você receber a chave do teu imóvel,
você vai ganhar toda aquela valorização, enfim, vai ter um imóvel novo. Então, é muito relativo do que o cliente procura. Por isso que tem que entender, não tem um ser melhor do que o outro. Então... Nós tivemos com esse tempo aí, conversando com o pessoal, né, com os empreendedores, eu tirei um resumo com 3 palavras, basicamente, né? Que é o que tu comentou um pouquinho com nós hoje. Individualizar o atendimento. Teu atendimento tem que ser para aquele cliente. Personalizado. Então, tem que personalizar o atendimento. E ele tem que ser humanizado, né? Então, um pouquinho do motivo das tuas respostas depende, né? Porque é pessoas. Cada pessoa é diferente uma da outra. E aí tem os negócios ali. Exato. Nós não temos uma fórmula exata. Bom se tivesse. Seria perfeito, mas não tem a fórmula. Por isso que o segredo é a conexão com o cliente. Tá ali o segredo. E o caminho ao contrário, assim, eu como cliente vou procurar um corretor. Que erro que eu não posso cometer como cliente para o corretor para que você consiga me ajudar mesmo a achar esse imóvel que eu estou buscando? Um erro que os clientes cometem muito, acredito eu, como eu falei, a rede social é um conjunto, ela é super importante, mas ela não determina uma venda. Então, viu o corretor ali que ele tá fazendo uns videozinhos legais e agora vou procurar ele. Você tem que ver o corretor como profissional. Tem muitos corretores antigos que a gente respeita muito aí na nossa profissão, que eles não conseguem trabalhar tanto com a rede social. Mas se tu vai conhecer o profissional, ele é um excelente profissional, ele tem uma bagagem incrível. Então, hoje os clientes eles cometem muito erro, porque tá postando bastante, ou um videozinho legal, vou falar com esse corretor. E a venda não tem experiência, e a venda não acaba sendo um sucesso, não dá o pós-venda, não tem informações para passar para o cliente acaba se frustrando. E aí nós estamos, então, não sei se é a palavra certa, num erro do corretor, né? Ele se lança para o mercado sem experiência. E dentro, assim, de uma busca, vou dizer por mim, né? Já aluguei imóveis, tal, alguns investimentos, e por vezes eu escondi algumas informações do corretor e é comum acontecer isso, ou só eu fiz isso? É comum, porque o cliente tá ali, ele no começo é uma pessoa estranha, ele não vai falar tudo por que ele tá alugando aquele imóvel ou comprando, qual é a necessidade dele, o que impede ele de comprar. Por isso que você tem que ter estratégia. Tu vai levar o cliente na frente de 10 corretores, que muitas vezes tem na imobiliária, trabalhou todos os corretores, tudo meio que junto ali, né? Para falar qual que é a dor do cliente, por que não tá dando para ele fechar o negócio, ele não vai se abrir ali na frente de 10 corretores ouvindo. Por isso que é importante você ter uma conexão com o cliente e ter um espaço na imobiliária mesmo, por isso tu vai sentir, ou talvez sair tomar um café com o cliente para levar ele conversar e ele conseguir relatar para você o que está impedindo ele de fechar o negócio, como tu pode ajudar ele para vir a realizar o negócio. Então, acontece muito do cliente omitir as informações, por isso tem que fazer perguntas chaves para o cliente, para que ele consiga te responder e você entender ele, e que seja algo entre vocês dois. Tu não vai sair, por exemplo, atendendo o cliente na frente de 10 corretores, que acontece. Que tu chega, quero falar com a corretora Adriane. Sim, senta aqui, vou te atender. Tem outros 10 corretores trabalhando lá. Tu não vai se sentir seguro de contar para mim por que tu não conseguiu fechar aquele negócio. Então, por isso ter um lugar, uma sala de reunião para que tu possa atender o cliente é uma dica boa. E nesse mundo, assim, como tu comentou, tem um cliente, sai tomar um café ou tá na imobiliária ali, então são muitas pessoas. Sim. No resumo. E já aconteceu alguma coisa inusitada, assim, engraçada, de algum atendimento ou de algum imóvel? Exemplo, né? Vou te ajudar. Tu chegou no imóvel achando que era o imóvel do sonho, chegou lá, tipo, sei lá, o imóvel tava sujo ou ficou feio pra mostrar, simplesmente. Já aconteceu alguma coisa engraçada nesse sentido das visitas? Porque é um mundo meio que aberto isso, né? Sim, às vezes acontece, tu chegar com o cliente, o elevador não tá funcionando, tem que subir. Aí você pergunta pro cliente, você tá disposto para realizar ou para conhecer o teu imóvel do sonho, tá disposto a subir 8 andares de escada, 10? Tá disposto, aí tu sobe. Essas coisas acontecem muito. Aconteceu já de tudo, na verdade. De tu chegar a conversar com o proprietário, daí tem o inquilino no imóvel, né? Tá tudo certo? Sim, eu já conversei com o meu inquilino, pode levar lá visitar o imóvel
E os inquilinos, eles têm uma certa resistência na questão da visita do imóvel. Porque a gente entende também, às vezes eles já estão morando ali um certo tempo, eles não querem abrir mão daquilo, né? E tu chegar ali e ele não deixar tu olhar, ficar uma situação assim, meio complicado com o cliente, mas acontece assim, diversos fatores, né? Mas isso serve de aprendizagem, a gente explica pro cliente, dá risada também, porque não tem como tudo ser perfeito, né? Mas já aconteceu, assim, várias Então, coisas. o corretor tá no mercado imobiliário, no mercado financeiro, e tem um pouquinho de psicólogo ainda, no meio do caminho. Tem o psicólogo. A gente faz um pouquinho de tudo, né? Não é só abrir a porta e mostrar o imóvel, literalmente. Não, né? literalmente não é abrir a porta e mostrar o imóvel. Esse é o mais fácil. Abrir a porta e mostrar o imóvel. Porque daí você já conhece isso. Na verdade, sim, deveria conhecer, né? Porque acontece, às vezes, tem alguns corretores que a gente escuta, né? Conhecer o imóvel junto com o cliente. Tu nem foi ver o imóvel antes. Eu já fiz isso no começo. Não, eu não vou ir lá 2 vezes. Eu vou uma vez só, eu olho e já conheço junto com o cliente. Mas como que tu vai falar com o cliente que é uma boa oportunidade se tu nem conhece? Pois é. Então, é importante você ir antes, abrir o imóvel, né? Ver quais são as condições que se encontra o imóvel, se a piscina tá suja. Você tem que entender que o cara tá indo lá, o teu cliente, ele quer ver uma coisa bonita. É super importante ele estar comprando um imóvel onde ele vai morar com a família dele. Então, ele chega lá, não tem uma imagem muito boa. Eu já fui antes do cliente, vamos marcar uma visita. Fui lá ver como estavam as condições do imóvel. Não estava boa para apresentar para o cliente. E aí, como é que faz? Marca uma outra semana, conversa com o cliente e vendedor, a gente tem que dar um jeito, não tá legal dessa forma, o cliente não vai se sentir bem mostrando o imóvel assim, porque a intenção é vender o teu imóvel. Então, por isso que você tem que fazer com que o teu cliente e vendedor entenda, que às vezes tu vai falar as coisas para eles, mas é que obtenha êxito no final, né, que é a venda. E já aconteceu uma situação assim que tu achou que era impossível de realizar a venda e de repente aconteceu, de repente... Entre aspas, né? Tu faz um episódio inteiro falando sobre estratégias, né? Conhecer o cliente, mas de repente deu certo a venda. Já aconteceu bastante. Na verdade, eu aprendi a não me apegar. Porque o que acontece? Chega um cliente pra ti que ele tem um potencial incrível de compra. Tu se apega nele. Tu pensa, não, eu vou vender. E isso daí já é meio que certo. E daí o cliente não finaliza a compra, porque tu se frustra. Aquele cliente, às vezes, que tu olha ali, mas não tem muito potencial de compra, questão, às vezes, ele não só financeira, eu digo assim, ele não tá tão preparado, não tá conhecendo tanto o mercado de Chapecó, então não vou dar aquela ênfase, não, às vezes é aquele cliente que vai comprar de você. Então, por isso que você não pode se apegar, vou vender, e nem não vou vender para esse. Então, já aconteceu assim, eu trabalhar com um cliente que eu pensei, vou desistir, esse daí vai fazer eu desistir da profissão? Porque tem cliente que às vezes não é só o corretor, mas tem os clientes meio irritados. E tem alguma dica para sair de uma situação dessa ou deixa aí? Você tem que ter bastante paciência. Saber a tua questão emocional tem que estar muito boa, porque o corretor de imóveis, a gente sempre diz, o corretor de imóveis toma muito café e sofre de ansiedade. Porque a gente fica, querendo ou não, a gente fica pensando, será que vai dar aquela venda que talvez vai resolver ali o meu problema financeiro e tal? Por isso que você tem que saber levar a tua questão emocional. Se der, legal, tu vai fazer tudo para dar. Se der, legal. Se não der, tudo bem. Vou colocar a minha cabeça em outra coisa, vou atender outros clientes, não vou ficar pensando nisso. Às vezes o cliente acontece muito, vou te fazer uma proposta quando eu voltar de viagem. Eu não sei o que acontece no mercado imobiliário, que todos os clientes, na hora de fechar negócio, eles vão viajar, eles vão para algum lugar, e tu fica naquela aflição. O cliente fica 2 semanas fora. E daí tu fica aquilo ali, pensando na sua cabeça, será que vai dar negócio? O que eu poderia fazer? Claro, tu pode pensar o que tu poderia fazer para melhorar ali a proposta, essa questão, mas se movimentar, fazer outras coisas, e colocar na tua mente que aquilo ali não é tudo, senão tu se frustra. Já aconteceu assim, do cliente falar pra mim, semana que vem eu vou te dar uma resposta e eu ficar em cima só daquilo ali. E aí o cliente dá uma resposta negativa.
que eu achei que ele ia dar uma positiva por tudo que eu mostrei pra ele, o que a gente vinha tendo um relacionamento e tal, mas aí eu aprendi a não me apegar. E falando de sentimento, como que é o sentimento de repente, me corrija se eu errado, tem algum mês que não deu algum negócio, tal, não tem as comissões, e aí? Que sentimento que passa nesse momento? Não tem como a gente negar que é frustrante, porque o corretor, ele tá ali, ele tá trabalhando. E você não obteve resultado, e acontece ficar esse mês sem vender. Por isso que o corretor, ele tem que ter uma organização emocional, financeira, para saber que isso vai acontecer. Você tem que estar preparado, vamos dizer, para essas crises que acontecem com o corretor. Então, é isso que eu fui trabalhar bastante na minha mente, sabe? Porque você pensa ali um mês sem vender, começa a pensar, será que eu estou fazendo o meu trabalho da forma correta? E não está tão correto. Porque se você não vendeu em um mês, tem alguma coisa errada. Que você precisa, porque como eu falei, o mercado, ele se atualiza sempre. Às vezes aquela forma que tu tava usando, tava dando certo, agora não tá mais dando certo. Porque acontece muitas vezes, o público tá comprador para casa, o público tá comprador para apartamento. Então vai. Só que nisso também tu tem que cuidar, porque tu não tem como vender tudo. Que se você vai fazer tudo, você não vai ser especialista em nada, você não vai aprender nada. Vou vender minha casa, minha vida, vou vender casa, vou vender apartamento, vou vender planta, vou vender terreno, vou vender chácara. Tu não vai fazer nada bem feito. Não vai ser reconhecido por nada. Então, é melhor você pegar 1 ou 2 nichos ali e se aperfeiçoar. Essa é uma boa dica, né? Sim. Eu trago uma analogia, algumas vezes, com um médico, né? O médico que é clínico geral, tem o salário dele e trabalha bem ali. Mas quem ganha mais, quem tem estruturas melhores, são médicos especialistas em algo, né? E que é o que tu comentou um pouco. E dá pra escolher onde tu quer ser especialista ou meio que o mercado te diz, assim, onde tu vai? Olha, como eu posso dizer, não é questão de escolher, mas é que às vezes vai estar favorável pro teu nicho, às vezes não vai estar favorável. Mas é aquela coisa, não tem como trocar de camiseta cada mês, né? Tem que vestir a camiseta, não, eu sou isso, eu trabalho com isso, eu trabalho com planta ou eu trabalho com imóvel pronto. Não é que em algum momento tu não pode migrar, mas eu digo dar ênfase para alguma coisa. E outra coisa também que é muito importante é você trabalhar com metas, objetivos, porque como que tanto profissional como pessoal, porque como é que tu vai ir para algum lugar se tu não sabe qual que é o destino? Então, não tenho meta, se eu vender 2 imóveis, beleza, não vender, tu não tem uma meta estabelecida. É muito daquela música, né? Deixa a vida me levar. E aí tu vai pra lugar nenhum, né? Às vezes eu já ouvi corretor falando assim, 2 vendas tá bom, eu já pago as minhas contas ali, mas aí é isso que tu quer pra vida? Tu quer vender pra pagar tuas contas, pra pagar o almoço, pra pagar a janta, ou você quer crescer? Né? E ter pra esses momentos de crise? Porque vai acontecer de não vender, de você ter que repensar o que tá acontecendo, aonde que eu tô pecando. Não tô vendendo porque tá faltando aqui, tá faltando ali. Então, e como que tá os planos pro futuro? Os planos para o futuro é ser referência, né? Eu sei que é muito difícil ser referência no mercado imobiliário, é um mercado bem disputado. Os meus planos é questão profissional, assim, ser uma referência, né? Aqui em Chapecó mesmo? Aqui em Chapecó, pretendo continuar aqui, trabalhando aqui, ser referência, tenho minha carteira de cliente, quero aumentar muito mais, né? Algo que você pode fazer isso, de ser uma referência, aproveitando na forma boa um pouco dos corretores antigos. Os corretores novos na profissão, eles têm bastante para entregar, que é esse meio de comunicação que a gente, rede social, então a gente ajuda ele nessa, por isso é importante parceria. E o corretor antigo, ele tem também os macetes da corretagem para te entregar. Então, você pode fazer parcerias com os corretores, só que também tu tem que ter algo para entregar, senão não é interessante para eles. Então, e isso mesclar o nome, talvez se ajudar para que, né, tu fique mais conhecido, né? Eu fiz bastante isso, por exemplo, eu te ajudo com isso, eu tenho isso para te entregar e você tem isso para me entregar. Vamos se ajudar? Associa o dinamismo aí da nova geração com a experiência, né, da antiga geração, conhecimento de mercado. E um dia tu vai estar lá também, né? Sim. Que legal, que legal. Agora a gente vai ter um quadro aqui que é bem simples, mas um pouquinho desafiador, porque tu precisa responder com 2 palavras. 2 palavras. Ou é lucro, ou é loucura. Vou trazer 10 perguntas
Caso tu queira justificar alguma delas, aí tem um tempinho, tá tudo bem. Sim. Mas a ideia sim é brincar para nós respondermos aí se é lucro ou loucura. Algumas perguntas que eu pensei aqui dentro do teu negócio, tá? Tá bem. Vamos lá, então. Acreditar que a presença no mercado digital gera mais venda. Loucura. Trabalhar sem planejamento financeiro e depender só da comissão. Sem planejamento financeiro. Loucura. Aí, um pouquinho mais burocrático aí. Fechar um contrato muito rápido, sem pensar nas cláusulas. Loucura. Tá sendo tudo loucura. Pode ser. Criar uma marca forte nas redes sociais. Lucro. Aceitar que qualquer cliente é seu cliente, mesmo sem identificar o perfil. Lucro. Investir em marketing digital para tentar vender mais rápido. Lucro. Achar que imóveis baratos vendem mais rápido. Loucura. Técnicas de persuasão e negociação para fechar negócio. Lucro. Não se atualizar do mercado e nas novas tendências. Totalmente loucura. E a última que é a mais importante. Adriane, é lucro ou loucura? Um pouco dos dois. Pra essa não... Porque a gente tenha, né, aquele meio termo, né, que a gente... Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente aprende, e assim vai indo, caminhando. Por exemplo, quando lá no começo eu tinha umas ações que agora eu vejo que não se enquadra mais. Eu acredito que daqui 10 anos algumas ações minhas agora não vão se enquadrar. Um pouquinho de loucura por empreender, Uhum. mas é uma pessoa que dá lucro, né? Tu vende muitos imóveis, é isso aí. Legal. Se tá dando lucro, né, o que importa. Vamos pro finalzinho agora já do episódio e eu sempre gosto de pedir pros convidados deixarem algumas dicas, alguns insights, assim, para quem tá começando agora, que quer entrar nesse mercado, ou que já pensou em algum momento, como você, né, desde criança ali, pensando no mercado imobiliário, que tu pode deixar de dica para esse pessoal aí que tá querendo começar agora. Quem tem intenção de começar, comece, porque é um mercado, ele é desafiador. Só que o primeiro passo é começar. Vai ter bastante desafios, você tem que... Não entre pensando, se eu não vender daqui a um mês eu vou abandonar o mercado. Entre sabendo que o cliente do mercado imobiliário é um cliente que você tem que trabalhar ele para você vender, preparar, esquentar, como eu te falei. Uhum. Então, não é uma venda de hoje para amanhã. E outra dica que eu posso dar é procure uma imobiliária, que eles vão te assessorar, porque é bastante coisa. É questão jurídica, é questão ali de negociação, de documento, tal, fechamento, questão de receber lead, de qualificar o lead, porque tem muito corretor que tem essa questão, lead qualificado ou não, mas é qualificado para esse nicho, qualificado para outro nicho, ou em algum momento ele vai ser qualificado, então o lead ele nunca, tu pode dizer, descartar ele. Então, procure uma imobiliária que ela vai te dar assessoria e continua, tenha vontade, porque se tu tiver vontade, garra e persistência, tu vai colher. Vai chegar um momento que tu vai colher os resultados. Não se esqueça do CRM. Não se esqueça do CRM, para tu não entregar o cliente para outro corretor. Legal. Luciane, obrigado mais uma vez por estar aí comigo, me ajudando nesse projeto. Foi muito gratificante receber um sim teu aí para falar sobre esse negócio, esse mundo de empreendedorismo no mercado imobiliário que está bem aquecido, né? Então, mais uma vez, obrigado por estar aí comigo. Eu que agradeço, Matheus, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, do mercado e de por que eu escolhi ser corretora, né? Uhum. Quero parabenizar vocês também aqui pelo espaço, por estar nessa área da comunicação também, que é muito boa, né? E também quero deixar a dica que se vocês fazer um podcast só com histórias de corretores de imóveis, vai ser muito divertido, porque a gente conversa entre nós, assim, e tem muitas histórias engraçadas, boas, ruins para compartilhar. Vamos fazer, juntar uns 3 corretores aqui, 4 corretores, cabe aqui na mesa. Seria bom, porque daí um conta uma história, Legal. Outra conta outra. Muito obrigado pela dica, vamos fazer acontecer. E para você que gostou desse episódio, então, curta, compartilha, comenta. Se tem algum amigo teu, alguma pessoa próxima aí que tem interesse em começar o mundo imobiliário, na corretagem, tá aí várias dicas, vários insights. E fica esse episódio para você. Muito obrigado e até a próxima.